esgotar o seu tempo, fica à vontade. Bom, como foi proposto por mim, o objetivo é o seguinte: eu vou apresentar 3 textos que eu acredito que provam que Deus não é uma trindade. E o Leonardo vai me apresentar 3 textos que ele acredita que provam a trindade. Bom, o primeiro texto que eu quero que ele analise é o que ele entende que Mateus 11, 27 nos ensina quando nós lemos esse texto. Para mim, esse texto ele derruba a ideia de um Deus trinitário. Eu quero saber o que o Leonardo diz do texto, o que ele entende que o texto está dizendo. Como foi proposto, falar o que o texto diz e fundamentar à vontade, usando outras passagens bíblicas. Então, é isso aí. Eu quero que ele analise, diga para o público qual é a visão dele daquilo que ele entende que o texto está ensinando para quem lê o texto. É contra a Trindade? Não é contra a Trindade? Fique à vontade. Ok, Leonardo, você poderia ler o texto para o pessoal enquanto eu ponho o seu tempo? O seu áudio está fechado, eu vou abrir aqui, tá? Eu fechei para não dar eco. Eu vou abrir aqui de novo. Ok. Pode ir lá. Tá dando para ouvir direitinho, certinho? Perfeito. Então vamos lá. Todas as coisas me foram, né? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pode começar? Pode começar, fica à vontade. Então vamos lá. Esse texto é um texto emblemático, né? Nessa divergência entre a doutrina da Trindade, tá bom? Entre a divergência da doutrina da Trindade, porque algumas pessoas acham, né, tem a ideia que isso aqui vai divergir em alguma coisa nessa doutrina, né, na doutrina da Trindade. Mas o que nós temos que avaliar e verificar é o quê? Que o texto em si, ele vai dar algumas sugestões, e o final aqui, ele é super interessante. A quem o Filho quiser revelar, né? O Filho quiser revelar. Então, eu acho que o Atafona concorda comigo que quem revela o Pai é o Filho. E se, o texto está dizendo isso, né? Que quem revela o Pai é o Filho. Olha que coisa super interessante. Quando nós estudamos sobre a revelação de Deus, nós não conhecemos nada de Deus que Ele não queira se revelar para nós. Então, se o Filho é esse intermédio, né? Ou seja, é esse intermédio de nós vermos a Deus, então ele é o próprio Deus, né? Por isso, bota na tela para mim aí, fazendo um favor, ô Naldinho, a tela. Tá aí? Oi. Quando nós lemos assim, o texto de João, que diz assim, que quem vê ao Pai, né? Desculpa, ninguém, nenhum homem, jamais viu a Deus Todo-Poderoso. No entanto, humanos viram quem? Os humanos, eles viram Jesus. Nós vimos a Jesus. E a série da Bíblia Sagrada, ela vai enfocar isso. Por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? É por isso que João 14, verso 9, vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. É por isso que ele vai revelar ao Pai. Porque quem ver a Jesus vai ver o próprio Pai. Né? Então, o mais interessante é que no verso 10, Jesus declara, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Observe, Jesus apresenta para aquele povo uma união entre ele e o Pai, indivisível e inigualável. Essa união faz com que o Pai esteja com o Pai, com Jesus esteja com o Pai, e manifeste na pessoa do próprio Jesus, tornando iguais. Ou seja, ele é o próprio Jesus.
Então, nós podemos ver isso aí, uma atuação do próprio texto de João, outro texto de João, porque João é muito enfático nessa questão da teoria da doutrina, desculpe, teoria não, mas é uma doutrina, né? A doutrina da Trindade, principalmente em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Aqui, ó, ego kai ho, pater en, hen, esmen. Um fato interessante é que o termo grego para hen é um. Aparece inúmeras vezes no Novo Testamento, porém sempre com um aspecto de indicação de um só. Provavelmente uma prova contundente de que o Jesus e o Pai tinham a mesma essência, né? O termo ré é o numeral cardinal adjetivo acusativo neutro. O termo em geral é traduzido como literalmente um. Lounaida, né, no livro de variante semântica, ele fala o seguinte: tem pelo menos 3 definições. Um, em contraste com mais um. Olha que interessante, na página 538, Lounaida, olha o que ele fala: em contraste com mais um. É por isso que Jesus que vai dizer que ele revela o Pai. Vamos lá que o tempo está andando. Aquilo que é unido como um só, em contraste com o que é dividido ou feito em partes distintas. Um só. Aqui demonstra que ele e o Pai são um só e que tem mais partes distintas. Aquilo que nós conhecemos como trindade fundamentada. Os próprios credos trinitarianos que dizem, né, nós cremos em um Deus distinto em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, apenas uma nomenclatura, mas tem essa distinção. E, por fim, uma referência a uma só pessoa definida. Então, nesse texto, né, de João 10:30, ele vai definir a essência da doutrina da Trindade. Então, se você vê, portanto, quando fazemos um paralelo entre esse texto e o texto de João 10:30, percebemos que Jesus era um com o Pai em natureza, mas distinto em pessoa. Quando eu digo pessoa, eu não estou dizendo ser humano. Pessoa vem de persona, que possui características individuais, né? Nos livros das Testemunhas de Jeová, eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, não pode ser uma pessoa, porque ele é derramado. Mas o próprio Machia vai dizer, no capítulo 22 de Salmos, que ele é derramado como libação. Próprio Timóteo vai dizer que ele foi ofertado como oferta de libação. Então, um ser humano foi ofertado. E eles acreditam, mediante os seus estudos e a Bíblia de estudo, que Satanás é uma pessoa, mas o Espírito Santo não é uma pessoa. E nós estaremos provando aqui, com todas as fundamentações, que ele sim é uma pessoa. Então, o Deus Trino tem uma só essência, mas 3 pessoas distintas. Jesus era o mesmo em substância com o Pai, mas ainda assim tinha personalidade à parte do Pai. Vincent, um grande estudioso da língua grega, chega a dizer que a palavra sarx, que é carne, descreve esse novo modo de ser. Ela representa a natureza humana em manifestação corpórea e do acordo com esta. Aqui, como contraposto de puramente divino e da natureza puramente material do verbo. Ou seja, ele se manifesta tanto em humano como também divino. Ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Então, esse conjunto de provas dão a entender que esse texto não anula em nada a Trindade. Ok. Marcela Tafona, você vai agora fazer a sua participação. O seu tempo já está estabelecido aí na tela. Fique à vontade. Pode começar.
Bom, pessoal, eu propus um texto que não foi analisado o texto. E eu vou explicar por que o texto não foi analisado. Ó, ele falou, é um texto emblemático. Olha aqui, pessoal, ó, eu anoto o que a pessoa que está debatendo comigo fala. Tá aqui, ó. Para que eu não erre pela minha língua em dizer algo que a pessoa não disse. Então, ele iniciou dizendo que é um texto emblemático. Ronaldo, eu estou mandando mais uma imagem agora, lá no grupo meu, meus textos, viu? Eu vou precisar dela daqui a pouco. Você pode até... É a última imagem. Então, ele diz assim, ó, esse é um texto emblemático e muitos acham que esse texto vai divergir da doutrina da Trindade. Aí ele diz, o texto vai dar várias sugestões. Aí ele lê o texto e diz que quem revela o Pai é o Filho. Ó, perfeito, exatamente. Quem revela o Pai é o Filho. Aí ele diz assim, ó, se o Filho revela a Deus, ele é o próprio Deus. Mas com que base há essa afirmação de que se o Filho revela a Deus, ele é o próprio Deus? Aí ele continua assim, ó. Ele vai ler um texto que ele não cita qual é, mas é João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Ele fala o Deus Todo-Poderoso, né? Foi assim que ele leu. Mas viram Jesus. Bom, isso prova que Jesus não é esse Deus Todo-Poderoso que você leu. Porque você leu. Ninguém jamais viu o Deus Todo-Poderoso, mas viram a Jesus. Pronto, você provou que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. O texto é claro, conforme você leu, não sei qual versão. Ninguém jamais viu o Deus Todo-Poderoso, mas viram Jesus. Pronto, foi o que você falou. Aí você leu João 14, versículo 9. João 14, versículo 9. E você disse assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Bom, significa então que ver a Jesus é ver o Pai, mas em que sentido? Que Jesus é o próprio Pai? Não. Embora o Leonardo não tenha dito explicitamente que Jesus é o próprio Pai, ele quis dizer que se Jesus disse que quem vê ele, vê o Pai, e o Pai é Deus, ele também é Deus. Será que é isso mesmo? Mas você foi no 10. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Deixa eu mandar o texto aqui para o Ronaldo. Deixa eu ver se vai agora. Se não deu, eu mostro na tela aqui. Eu acho que agora foi. Aí você diz que esse fato torna com que o Pai e o Filho sejam iguais. Será? Olha só. Ele, para defender a doutrina da Trindade, dos 8 minutos, ele passou no mínimo 7 falando de Jesus e do Pai. Não falou de Trindade. Eu vou daqui a pouco analisar o texto. Eu tenho 4 minutos, 5 minutos. Ronaldo, põe na tela essa imagem que eu te mandei agora por último, porque o senhor Leonardo disse, leu em João 10,30, eu e o Pai somos um, e ele disse que REM é um numeral cardinal. Bom, então, todos os sites léxicos e tal, eles estão errados. Porque estou aí com Bíblia português, que é a tradução do Bible Hub, que diz aí, ó, o Ronaldo vai colocar na tela para nós, diz que REN é um adjetivo nominativo neutro singular. E o professor de grego, Leonardo Andrade, diz que REN é numeral. Não é REN que é numeral, é eis. Aí você disse que isso é essência, eles tinham a mesma essência. Bom, vou ler aqui, ó, tá aqui, ó. Se você puder ampliar aí para mim, Ronaldo, ó, a penúltima linha, tá? Sobe um pouquinho, a penúltima linha, se você... Não, desce mais um pouquinho, desce mais... Não. Aliás, sobe. Eu tô vendo que é o contrário para você. Aí, ó, tá bom. Tá vendo aí, ó, de baixo para cima, a penúltima linha, tá escrito aí, ó, REN, tá? Tá aí, ó. É adjetivo nominativo neutro singular. ADJNNS, tá? Tá lá em morfologia. Então, ele disse que é um numeral, mas não é um numeral. Nós vamos lá em João 17, versículo 11 e versículo 22, e ele vai dizer assim, ó, que ele orava para que os discípulos fossem um, assim como ele, o Pai, era um. Esse um é REN. Então, será que Jesus estava pedindo que os discípulos fossem da mesma essência que ele, que o Pai? Mas como eu tenho 3 minutos, eu vou ler agora o texto que eu propus e vou dizer o que o texto diz.
Mateus capítulo 11, versículo 27. A doutrina da Trindade, ela diz que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são coiguais em todos os sentidos, a todos os atributos, sabedoria, justiça, conhecimento, tempo de existência. O texto diz assim, ó: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ora, se o Espírito Santo é uma terceira pessoa, idêntica, tão igual em poder, conhecimento, sabedoria, igual o Pai e o Filho, Jesus teria que dizer que ninguém conhece plenamente o Filho, a não ser o Pai e o Espírito Santo. E ninguém conhece plenamente o Pai, a não ser o Filho e o Espírito Santo. E ninguém conhece plenamente o Espírito Santo, a não ser o Pai e o Filho. Então, Jesus coloca uma relação de conhecimento entre duas pessoas, ele e o Pai, não entre três pessoas. Então, Jesus, como nunca mentiu, ele deixa claro que só o Pai conhece plenamente o Filho. E, não é conhecer, saber quem é conhecer plenamente. Eu peguei a palavra aí, epignosco, tá? Ronaldo, pode colocar a imagem A1, a próxima? A01, tá aí, ó, que é a palavra conhecer. Tá aí, ó, tornar-se completamente conhecido, saber totalmente, conhecer exatamente, conhecer bem e vários outros. Então, os anjos conhecem o Pai? Sim, mas plenamente só o Filho. Então, o Espírito Santo não conhece plenamente o Pai. O Espírito Santo não conhece plenamente o Filho, só o Pai. Então, esse texto, na boca de Jesus, deixa claro que as únicas pessoas que têm conhecimento exato, pleno, completo, uma da outra, é o Pai do Filho e o Filho do Pai. Ele não cita o Espírito Santo. Porque Jesus, como todo judeu, ele não acreditava que o Espírito Santo fosse uma pessoa igual ao Pai e ao Filho, mas que fosse uma emanação. Tanto que o Espírito Santo, ele é repartido, ele é derramado e várias outras coisas. Então, o texto deixa claro, só quem conhece plenamente o Filho é o Pai, não o Pai e o Espírito Santo. Só quem conhece plenamente o Pai é o Filho, não o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é citado como conhecendo plenamente, como sendo conhecido plenamente pelo Pai e pelo Filho. Por quê? Porque Jesus não era trinitário. E todo mundo que ensina contrário aos ensinos de Jesus é anticristo. Anticristo em que sentido? Está indo contrário ao que Jesus ensinou. Se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa de uma trindade, igual o Pai ao Filho, ele teria que conhecer plenamente o Pai e o Filho ser conhecido por eles. Ok, antes de eu passar para o Leonardo fazer a tréplica, eu gostaria de esclarecer aqui uma coisa. Eu estava programado aqui para colocar a transmissão no canal do Miranda. A Miranda estava até me ligando aqui, mas eu arrumei um computador emprestado, então, só para entender aí, eu arrumei um computador emprestado para poder fazer a retransmissão para o canal dele, mas o computador, infelizmente, não estava suportando. Então, peço desculpa aí, Miranda, mas tentei fazer o máximo aí para poder transmitir para o seu canal também, mas infelizmente, devido ao equipamento, não deu certo, tá? Então é isso, tá certo? Leonardo Andrade, o seu tempo já está aí na tela. Você tem 3 minutos para fazer a sua tréplica. Fica à vontade, pode começar. Então, pessoal, nós temos que tomar um certo cuidado. Eu respeito muito o Atafona, embora ele ache que não, mas eu respeito muito o Atafona, qualquer pessoa, né? Mas ele ainda mais porque eu gosto dele. E é por isso que eu vou dar uma pitadinha nele agora. Nós temos que tomar cuidado com o que as testemunhas de Jeová falam, porque elas falam algumas coisas que não são a realidade, e muitas vezes são mentira, tá? Desculpa eu falar, mas são mentira. Ele falou que não é um numeral cardinal. Eu estou aqui na página, Lounaida, esse aqui, se não for o melhor léxico que existe no Brasil, eu acho que dá para arrumar outro, né? Aqui, na página, não sei se vai dar para ver, cardinal, deixa eu ver se vai dar para ver, aí, cardinal, tá vendo? Então,
Cardinal. Então, o que ele falou, reis, é cardinal sim, entendeu? E, mais uma vez, tomem cuidado com essas questões de aplicativo, porque esses aplicativos, a maioria, são mentirosos. Esse aqui é o melhor léxico que existe, entendeu? Então, esse léxico está falando que é, sim, um numeral cardinal, tá bom? Então, assim, o que nós falamos ali, com certeza tem embasamento. Coloca minha tela de novo aí, por gentileza. Entendeu? A minha tela aí, de novo, vou ler para ele, né? Talvez ele não conheceu o termo rei, sim, ele falou da estrutura, que é reis, beleza, reis. É um numeral cardinal, adjetivo, acusativo neutro, tá? Quando eu falo neutro, eu até especifiquei aqui nesse trabalho aqui, que é um trabalho que eu estou escrevendo, em reputação a TNM. A palavra neutro demonstra que a unidade não era ponto de discussão. Isso é uma prova clara que, para o autor de João, essa unidade entre Jesus e Deus estava clara e concisa. Por isso, não havia necessidade de ser o foco principal do texto. Aí eles falam assim, mas cadê o Espírito Santo? Meu irmão, se está provando que tem Jesus e Deus, e os dois são a mesma coisa, ou seja, são Deus, então não há necessidade de provar o Espírito Santo. Então vocês têm que desprovar. É vocês que têm que desprovar. Não é porque ele não está no texto, é porque ele não está atuando. Entendeu? Não é porque ele não está no texto, ele não esteja atuando, é diferente. Então, o Espírito Santo atua, sim, no texto. Então, mais uma vez, para o Atafona, um em contraste com mais de um. Aquilo que é unido com um só, em contraste que é dividido e feito em partes distintas, um só. Uma referência a uma pessoa ou coisa indefinida. Ok. Marcelo Atafona, acabou aí de fazer a sua participação, agora você vai continuar aí na tela, o Leonardo Andrade, e agora você vai apresentar o seu texto, tá? Então você vai ter 1 minuto para apresentar aí o texto, o seu tempo já está na tela, fica à vontade, pode começar. Você vai precisar de pôr alguma coisa aqui na tela? Já está na tela, né? Então tá aí. Não precisa não, precisa botar nada. Não? Eu só vou ler o texto para ele, ele trabalha o texto. Tá bom, fica à vontade. O texto é Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33. Vou ler para você. Quer que eu leia ou você lê depois? Você lê, né? Ou não sei o que você vai fazer. Jeremias 33 fala de um conceito. Eu só queria que você, se pudesse, né, especificasse quem é o autor dessa fala aqui. Só isso. Mas esse concerto que farei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor, né, na sua Bíblia, na Bíblia TNM, tá? Diz Jeová. Mas eu queria ouvir da sua boca quem é que faz esse concerto aqui. Perfeito. Marcelo Atafona, entendeu aí? Está preparado? Vou colocar aqui o seu tempo. Então, você vai ter aí 8 minutos para fazer a sua explicação. Eu vou fechar aqui o áudio do Leonardo. Abra o seu áudio e pode começar quando quiser. Fica à vontade. Bom, então vamos lá. Ronaldo, põe lá para mim a figura 9, que é o texto de Jeremias. Ele pediu Jeremias 31, 33, mas eu vou falar o 31, o 32 e o 33. Então, bom, no versículo 31 diz assim, ó, eu estou lendo na tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Não é tradução do Novo Mundo. Eis que vem os dias, diz Jeová, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Bom, como eu falei, como era um debate bem preparado, ó, eu fiz o meu esboço, tá? Então alguns podem até dizer, mas Atafona está lendo. Sim, eu fiz um esboço. Por isso que o texto, que o debate foi combinado para ser um debate onde os textos seriam previamente dados, para que nós pudéssemos fazer uma boa explanação para o público, entendeu? Se o Leonardo fez dessa forma, aí eu acredito que também tenha feito. Então, é por isso que vocês vão dizer, ó, a Atafona está lendo. Sim, ó, mas, ó,
tá? A minha explanação, a minha preparação. Então, eu coloquei aqui o versículo 31, vou ler novamente. Eis que vem os dias, diz Jeová, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Bom, o versículo 31. Por meio de Jeremias, Jeová prometeu o quê? Que ele faria um novo pacto com as casas de Israel e de Judá. Por quê? Duas casas, casa de Israel e casa de Judá. Bom, Jeremias foi profeta no 7º século antes de Cristo. Eu vou usar antes de Cristo, todo mundo vai entender. Bom, nesse momento, o que estava acontecendo com a nação? Veja bem, eu vou falar nação e vou falar reino, tá? A nação de Israel era uma só, ela era composta das 12 tribos que receberam heranças de terra e mais a tribo de Levi, que não tinha herança de terra, mas era a tribo sacerdotal. Esta era a nação de Israel. Só que o texto diz que Jeová iria fazer uma nova aliança com a casa de Israel e casa de Judá. Notem que ele não falou com a nação de Israel e a nação de Judá, mas as casas de Israel e de Judá. Então, o que acontecia? Nesse momento, foi depois do reinado de Roboão, sucessor de Salomão, Roboão era neto de Davi, que houve uma ruptura e a nação foi dividida em dois reinos. O reino do sul, chamado Reino de Judá, com a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Ali tinha os reis da linhagem de Davi, que foi com quem Jeová fez um pacto. Ali tinha o templo, onde Jeová aceitava os sacrifícios baseados na lei mosaica. Ali tinha o sacerdócio da linhagem de Arão, que foi escolhido por Jeová. Então, no reino de Judá, o reino do sul, tinha tudo o que Jeová projetou para a nação. Reino de Judá e nação. Jeová projetou para a nação aquilo ali. Reis, né? E ele fez um pacto com os reis da linhagem de Davi. Tinha o sacerdócio da linhagem de Arão e o templo. A capital do Reino do Sul era Jerusalém. Mas tinha também essa outra casa aí, a casa de Israel, que era o Reino do Norte, as outras 10 tribos. Esta tinha como capital, não era Jerusalém, era Samaria. Ela tinha reis? Tinha, mas não eram reis da linhagem de Davi. Ela tinha templo? Não tinha. Ela tinha sacerdote da linhagem de Arão? Não tinha. Então, Jeová diz que ele vai fazer uma uma nova aliança com as duas casas, tá? Então, vamos agora para o próximo número, Ronaldo, o versículo 10, que é o versículo 32, que ele vai dizer assim, depois dele dizer no finalzinho, né, vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, aí vem o 32. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Essa minha aliança eles a invalidaram, ainda que me desposei com eles, de Jeová. Então, Jeová disse que iria fazer um pacto novo, mas não como o pacto que tinha feito com os hebreus que saíram de lá do Egito. Esse pacto que ele fez com os hebreus era baseado em mandamentos, em ordenanças, em vários rituais, em sacrifícios. Este novo pacto não seria dessa maneira. Passa a próxima imagem, que agora é o versículo que ele perguntou, 33. Mas ele diz assim, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Notaram que agora ele diz que é a casa de Israel e não a casa de Israel de Judá? Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, de Jeová. Imprimirei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Jeová diz que vai escrever este novo pacto, esta nova aliança, no coração da casa de Israel. Mas ele tinha dito que faria um novo pacto com duas casas, Judá e Israel. Agora, ele disse que vai escrever no coração, ele não fala de Judá, ele só fala de Israel. Por quê? Esse novo pacto, ele abrange tanto os ungidos, os 144 mil, que está lá em Apocalipse, capítulo 7, que inclui todas as tribos de Israel, mais a tribo de Levi e de José, menos a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Portanto, Apocalipse 7 não é o Israel literal, o natural, e sim o Israel espiritual. Eles serão reis e sacerdotes, reinarão com Cristo por 1000 anos. Esse pacto está lá em Lucas 22, 20. Tá? Eles vão fazer
um reinado de 1000 anos, tá? Tá lá Apocalipse 1, 5 e 6, Apocalipse 20, versículo 6, Apocalipse 5, 10. Aliás, o pacto para o reino está em Lucas 22, 29. Então, este novo pacto com a casa de Judá foi feito com os que recebem vida espiritual, os 144 mil ungidos que são comprados da terra. Mas existe um outro rebanho. Este é a casa de Israel, que é representado por aqueles que herdam a vida eterna na terra e que não tem função sacerdotal, não tem função de reis. Eles representam o Israel, que era o Israel que não tinha sacerdócio da linhagem de Arão, não tinha reis da linhagem de Davi. Então, Jeová vai ter que escrever na mente e no coração de Israel. Por quê? Porque os que são adotados como filhos espirituais, são comprados da terra e se tornam corregentes, eles já são introduzidos neste pacto que Jesus fez com eles. Aí sim, Lucas 20, 22, 20, que ele diz: faço com vocês um pacto para um reino, assim como meu pai fez um pacto comigo para um reino. Então, a casa de Israel, ela representa quem? As testemunhas de Jeová atuais, os servos de Deus do passado e milhões de humanos que nunca foram testemunhas de Jeová, mas que vão ser considerados como injustos. Paulo diz em Atos 20, 24, 15, haverá uma ressurreição de justos e de injustos. Então, não são só as testemunhas de Jeová que vão herdar a vida eterna na terra. Milhões serão ressuscitados, que viveram no passado, que não conheciam nada de Bíblia, mas Jeová vai considerá-los como injustos, não iníquos, mas injustos. Esses são a casa de Israel simbólica, que Jeová vai ter que escrever na mente e no coração deles durante o milênio, esse novo pacto. Ok. Marcela Tafona acabou sua participação. Agora, Leonardo Andrade, você vai ter aí os seus 8 minutos, já está na tela, dá para você fazer a análise da explicação aí do Marcela Tafona. Tá certo? Então, fique à vontade. Eu vou voltar ao seu tempo e você abre aí o seu microfone, por favor. Oi, Beleza. tá aberto aí? Coloca meu texto, por gentileza. Ok. Coloca meu texto. Pode ficar Então, à vontade, pode começar. Então, primeiro que ele não falou nada de nada daquilo que era a proposta, né? Se a proposta é trindade, eu não ia dar um texto sem provar a trindade. Mas ele falou uma coisa, e agora eu fiquei alegre, porque ele falou que realmente o dono do pacto, quem fez o pacto, é o Senhor. E eu separei aqui para vocês olharem, até os TJs que estão assistindo a essa live, que são muitos, eles são muito assim contundentes nas mídias. Olha só aqui, ó, em hebraico, ó, et Yervá, ou Jeová, pode falar, vamos falar Jeová, né? Vou falar Jeová para ajudar vocês. Et Jeová, aqui, ó, Jeová, tá vendo? É Jeová. Quem faz o conserto é Jeová. Tá aprovado. A Tafona falou aqui, não tem como voltar atrás, tá gravado. Mas esse conserto que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz quem? Quem falou? Jeová. Então, quando você pega o Antigo Testamento, em Salmo 95, de 6 a 11, agradeço a um pastor adventista amigo meu que mandou esse trabalho aqui. Ó, Salmos 95, 6 a 11, com Hebreus 3, 7 a 11. Vai dizer assim, porque, ó, Salmos 95, verso 7. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão, se hoje ouvides a sua voz. Aqui é Deus falando. Salmo 95. Em Hebreus diz assim, portanto, como diz quem? O Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz. Ele não queria o Espírito Santo? Está aí, ó, o Espírito Santo fazendo um paralelo com Deus. Vamos lá. Se hoje ouvir a sua voz, versículo 8, não endureça o seu coração. A mesma coisa. Aqui, ó. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Mesma coisa. Vamos lá. Verso 8. Como em Beribá e como no dia da tentação no deserto,
como na provocação no dia da tentação do deserto. Aí, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos a minha obra. Então, está falando, você mesmo cavou a sua cova quando você falou que lá, aquele concerto foi realizado por Jeová. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Versículo 11. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ou seja, aqui em Hebreus é o Espírito Santo falando, em Salmos é Deus falando. Jeremias 31, 33 é o texto em questão. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Hebreus 10, 15 ao 18. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver te dito na primeira pessoa, este concerto que farei, primeira pessoa. Então, quem fez o concerto aqui, Atafona? Foi Jeová ou foi o Espírito Santo que vocês desconsideram? Está aqui, ó. É o próprio Espírito Santo. Outro texto, Hebreus 3, 10 a 12. Portanto, como diz quem? O Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei. Aqui, ó, primeira pessoa, tá bom? Isso é uma análise contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus, primeira pessoa, pronome possessivo, ó, assim jurei na minha ira, no meu repouso. Então, quem está dizendo aqui, ó, vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mais fiel para se apartar do Deus vivo. Quem é esse Deus vivo aqui? Aqui, ó. Portanto, como diz, o Espírito Santo. Vamos mais, Atafona. Hebreus 4:1, tenhamos, pois, porventura deixado a promessa de entrar no repouso. Também o Espírito Santo fala de repouso, mas vamos avançar. Ó, Hebreus 4, de 4 a 6, porque em certo lugar disse, assim no dia 7º repousou Deus. Quem que disse isso? Repousou Deus, ó. Mas aqui está dizendo que quem repousou foi o Espírito Santo. Ué, mas lá Gênesis não fala que foi Deus? Então, provando que o Espírito Santo é Deus, Atafona, olha só, o que você fez? Vamos lá. Hebreus 4, 7 a 10, determina outra vez, um certo dia hoje, dizendo Davi, por muito tempo depois está dito, hoje, se ouvis a voz, não endureça o vosso coração. Vamos avançar. Hebreus 10, 12 a 17, mas este, seria Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação, oferta sólida, aperfeiçoou para sempre os seus santificados, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver te dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Então, quem falou isso aqui, Atafona? Foi o Espírito Santo ou foi Deus? Só para a gente terminar de enterrar essas questões sobre essa diferenciação que o Novo Testamento não faz do Espírito Santo, vamos lá, Gênesis 1, 2. Fala bem assim, ó, Verraades, Raetá, Torro, Babor, Verrocha, Alpinei, Terron, Verrua, Elohim. A palavra Verrua, Elohim, significa eu, Espírito de Deus, aqui como genitivo. E aqui não tem como ser força ativa, porque a palavra ativo não existe no hebraico antigo. Não existe no hebraico antigo, só existe no hebraico moderno, é pail. E também aqui não tem pail. Já em aramaico, ó,
Ruhod de Alorro. Esse aqui, ó, eu até separei aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tanto em um aramaico como o outro. Esse aqui é o rei. O rei indica terceira pessoa do singular, é um pronome pessoal. O que isso quer dizer, professor Leonardo? Isso está dando pessoalidade ao Espírito Santo. Entendeu? Então ele não pode ser uma força ativa, entendeu? Não pode ser uma força ativa, porque ele executa coisa, ele faz coisas que outro não poderia fazer. E ele se manifesta como sendo o próprio Deus do Antigo Testamento. Agora sim, eu quero ver como é que você vai sair dessa, fotógrafo. Maravilha. Marcela Tafona, então você vai ter agora seu 3 minutos para você fazer a sua tréplica. O seu tempo já está na tela. Pode abrir o seu áudio e começar quando quiser. Bom, então vocês viram, né? O Leonardo ele me propôs um texto, mas ele não trabalhou o texto. Ele pulou para um monte de texto. Eu fiz algumas anotações aqui, foram tantos textos. Foi por isso que eu propus texto para ser analisado. Tá? Ele simplesmente falou algumas coisas do texto e pulou para Hebreus, para Salmo, para Hebreus 3, 7 a 11, para Hebreus 3, de 10 a 12, para Hebreus 4. E aí ele disse, ó, prova que o Espírito Santo é Deus. Não. Os textos que você leu não prova que o Espírito Santo é Deus, mas sim que o Deus de Israel, como o próprio Jesus disse em João, capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, ok? E outra, ele é santo, a Bíblia diz que ele é santo, santo, santo. Então, quando você quer defender a Trindade e você usa vários textos para dizer que o Espírito Santo é Deus, quando eu digo que você é da Assembleia dos Deuses, você pula. Que é do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser Deus. Deus tem que ser a Trindade. Ele não pode ser o Espírito Santo. Ele não pode ser Jesus, ele não pode ser o Pai para o Trinitário. Por quê? Porque senão você tem 3 deuses. Qualquer criança sabe fazer conta. Se são 3 pessoas distintas e você diz que cada uma delas é Deus, você tem 3 deuses. Com mais a Trindade, você é da Assembleia dos Deuses. Do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Você não mostrou nada que provasse Trindade. Você quis provar o seu Deus Espírito Santo. Como bem disse o Adriano Cruz, há muito tempo é o bezerro de ouro da cristandade. Então você foi lá num monte de texto. Isso é uma tática que vocês costumam usar de comparar um texto com outro e não deixar ninguém raciocinar. Parece a Igreja Universal do Reino de Deus. Que o pastor vai lá, fala, a pessoa não pensa e faz aquilo na emoção. Então, esse tipo de análise aí, se você quiser, nós vamos marcar para nós conversarmos o que os lésbicos dizem de Gênesis 1, 2, se pode ser forçativa ou não. Porque você pode entender de texto e de gramática. De tradução de Bíblia, eu já vi que você não entende nada. Não entende nada. Quer dizer que não existe a expressão forçativa no texto, mas ela não pode ser traduzida forçativa. Quer dizer que John Mackenzie estava errado. Quer dizer que vários lésbicos estavam errados. Quer dizer que o sentido de rua não é força, não é vento, não é algo impessoal. É isso que você está dizendo. E muitas vezes a Bíblia faz uma metonímia. O que é uma metonímia? Trocar algo por alguém. Então, muitas vezes, o próprio Pai é chamado de Espírito, como Jesus disse, Deus é Espírito, para mostrar que ele, além de Espírito, ele é santo. Então, você fez um monte de textos e não trabalhou nenhum. Foi falando, acabou.